Com o início das navegações marítimas dos portugueses e dos espanhóis, a partir do ano 1415, a cannabis começa a se espalhar ainda mais pelo mundo, agora principalmente no Ocidente. O cânhamo era bastante utilizado. Um dos usos do cânhamo era para construir as velas dos navios. As caravelas que vieram ao Brasil em 1500 tinham cânhamo em suas velas. O cânhamo tinha um papel tão importante que em 1533, o rei inglês Henrique VIII mandou os agricultores ingleses semearem o cânhamo para auxiliarem no crescimento do Império Britânico. E se acaso eles não cumprissem a ordem, eles seriam penalizados. Embora o cânhamo já estivesse no Brasil com a chegada dos portugueses, a cannabis com THC, ou seja, a maconha, chega ao Brasil em 1549. Os escravos já tinham o costume de fumar a cannabis na África, e com o tráfico de escravos, eles acabam trazendo as sementes da maconha para o Brasil. Eles traziam as sementes escondidos em suas roupas e dentro de bonecas de voodoo. Eles começam a plantar a maconha no Brasil e ela fica conhecida como fumo de Angola. Também era conhecido como jamba, liamba e pango. Ela começa a se espalhar pelo Brasil e chega até os índios, que já tinham o costume de fumar tabaco. Eles então passam a fumar maconha e a cultivá-la. Com as navegações dos anos 1600 e com as colonizações de outros países, o cânhamo chega aos Estados Unidos em 1611 através de seus colonizadores, os ingleses. Os fazendeiros cultivavam cânhamo para obter fibras para fazer cordas, roupas e velas de navios. O rei James VI exigia que as colonas inglesas cultivassem o cânhamo, caso contrário, seriam penalizados. As plantações de cânhamo foram tão importantes para os Estados Unidos que algumas cidades do oeste tiveram o cânhamo no seu nome, que lá é hemp. Em 1652, o grande fitoterapeuta britânico Nicholas Culpeper, em seu livro O Herbal Completo, ele diz que o extrato de cânhamo alivia as inflamações na cabeça, dores da gota, tendões e quadris. Em 1753, o botânico sueco Carl Linnaeus, que criou o sistema de classificação dos seres vivos, é quem dá o nome de cannabis sativa. Carl notou algo interessante sobre a cannabis. Enquanto que a maioria das plantas tem flores masculinas e femininas, a cannabis, por outro lado, tem uma que só produz as sementes e a outra o pólen. Ou seja, a planta macho produz o pólen e a planta fêmea as sementes. E ao colocar a planta fêmea na janela, ele nota que ela exala uma resina tentando acessar o pólen da planta macho. A resina, como sabemos, é na onde o THC está concentrado. Carl nomeou apenas a cannabis sativa. A segunda espécie nomeada foi a índica, que foi encontrada na Índia, por isso seu nome Índica. Foi Lamarck que a nomeou em 1785. A terceira espécie, ruderalis, foi encontrada na Rússia e só foi nomeada em 1924. No Brasil, embora os escravos já vinham cultivando a maconha há algum tempo, as plantações de cânhamo estavam a todo vapor. Em 1783, se fundou uma empresa estatal de cânhamo no Rio Grande do Sul, as Reais Feitorias do Linho Cânhamo. Como o próprio nome diz, a empresa fabricava o linho cânhamo, que servia de matéria-prima para velas e cordas de navios. Real Feitoria era uma fazenda pertencente à coroa portuguesa, localizada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em 1798, Napoleão invade o Egito e faz do país uma de suas colônias. Nessa época, o haxixe era muito usado no Egito, vendia-se em tudo que é lugar. Na maioria das vezes ele era comido, mas havia também
quem o fumasse. Napoleão traz a cannabis para a França. Os soldados franceses que estavam no Egito disseram que o haxixe deixavam as pessoas mais agressivas. Por conta disso, e talvez por alguns outros motivos, Napoleão então cria a primeira lei da história proibindo o uso da cannabis em 1800. O artigo que proibia a maconha dizia: o uso de bebidas fortes feitas por certos muçulmanos com uma certa erva chamada haxixe e o fumo da semente da cannabis são proibidos em todo o Egito. Aqueles que estão acostumados a beber esta bebida e fumar essa semente perdem a razão e caem em violentos delírios, que por muitas vezes os levam a cometer excesso de toda espécie. Embora tenha sido a primeira lei anti-maconha, ela praticamente não mudou nada no Egito. O haxixe continuou a ser produzido, vendido e consumido amplamente em todo o Egito. E um ano depois, as tropas francesas abandonam o Egito, mas com o bolso cheio de haxixe. O haxixe passa a ser utilizado amplamente na França. Foi tão utilizado que anos mais tarde, em 1849, foi criado o Le Club des Hachichins, os comedores de haxiches. Esse clube era composto por grandes mentes da época que usavam o haxixe e partilhavam suas experiências. Alguns livros foram escritos a partir desse clube sobre os efeitos psicológicos do haxixe. Com a primeira lei anti-cannabis proposta por Napoleão em 1800, não demorou muito para que outro país também adotasse. E foi 3 décadas depois, justamente aqui no Brasil. Mas os motivos aqui foram outros. Após o Brasil se tornar independente em 1822, 8 anos depois é criado o primeiro Código Criminal Brasileiro em 1830. No mesmo ano em que este código entrou em vigor, o Brasil foi o primeiro país do mundo a editar uma lei contra a maconha. Em 4 de outubro de 1830, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro penalizava o pito de pango, denominação da maconha. No parágrafo 7º da postura que regulamentava a venda de gêneros e remédios pelos boticários, o texto dizia o seguinte: é proibida a venda e o uso do pito de pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 mil réis e os escravos e mais pessoas que dele usarem em 3 dias de cadeia. Não havia problema de saúde pública por conta da maconha e nenhum estudo sobre algum malefício do uso dela. O que nos leva a entender que a proibição foi puramente discriminatória, já que a maioria dos usuários eram os escravos e os índios. Mesmo com a lei em vigor, era muito comum encontrar anúncios em jornais cariocas vendendo cigarros de maconha. Eles anunciavam com o nome de cigarros de índio e diziam que curava doenças relacionadas à respiração. Nos anúncios dizia que os cigarros ajudavam a expectorar os pulmões, ajudava na flatulência e a parar de roncar.